Olá, bem-vindos aqui à nossa formação online da OPA e hoje vamos falar sobre booking e agenciamento. Para isso, tenho comigo duas grandes amigas com quem trabalho há muitos anos, Helena Pedro, Ana Moitinho, que têm uma agência que se chama Radar dos Sons, que já vão falar dela, e vamos fazer aqui algumas perguntas que certamente irão interessar a quem está a arrancar numa carreira artística e precisa de saber o que é um agente, o que é o booking, como é que isto funciona tudo. E por isso fizemos este pequeno encontro para vos ajudar a compreender um bocadinho melhor qual é o papel de um agente artístico no mundo do espetáculo. Olá, Helena e Ana. Olá, Chico. Pronto, como estava a dizer, nós somos amigos, já trabalhamos juntos há muito tempo e é também por isso que as convidei a estarem aqui comigo, pela confiança, pela confiança e também pelo carinho que têm por todos os vossos artistas. E para mim, começo já por aqui, uma relação com um agente tem que ter isto tem que acontecer, ou seja, tem que haver confiança extrema entre o artista e o agente, de parte a parte, e só assim é que as coisas funcionam. E isso tem acontecido desde que trabalho convosco com os Orelha Negra, já vão 9 anos, e mais outros trabalhos que fizemos entretanto, até fora do contexto da Orelha Negra. Bom, eu começava por esta perguntinha simples. Qual é o papel de uma agência? O que é que faz uma agência? Então, sim, à partida, já eu acho que é assim, as agências trabalham de forma muito diferente. Nem todas as agências trabalham da mesma maneira. Eu acho que aqui, tanto eu como a Ana, só podemos falar da Radar. Sim, claro. Porque há diferenças e vamos falando, se calhar, sim, sobre essas diferenças. Vamos falar, mas assim, grosso modo, o que é que poderemos dizer? Dos espetáculos. É a venda e a organização desses espetáculos. É a estrutura de estrada. Okay? Correto? Sim. Acho que é assim, a base do nosso trabalho. São as turnés, são os objetivos de tocar ao vivo. Portanto, a agência organiza para o artista toda a parte que implica a contratação a venda de espetáculos, depois a contratação com os promotores e as entidades que compram o espetáculo e toda a organização logística que anda à volta disso. Assim, na verdade, booking, agência, no seu sentido mais restrito, é apenas a venda dos espetáculos. Óbvio, nós, no nosso caso, alargamos um bocadinho isso porque não somos vendedoras puras, não é? Portanto, alargamos esse trabalho não só à venda em si, mas também a toda a parte pré-produção da estrada, do espetáculo, da organização de equipas e termos o máximo cuidado em que as condições com que o espetáculo seja apresentado sejam as que defendem melhor a sua apresentação. Portanto, vocês também trabalham com outras estruturas combinadas com a própria agência. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu acho que a agência vende os espetáculos e organiza os espetáculos do artista, mas é fundamental que o artista tenha uma série de estruturas que trabalhem em equipa com a agência. Eu acho que as coisas não funcionam isoladas. As coisas funcionam de forma redondinha, em que tens um management que ajuda o artista a gerir a sua carreira, a definir os seus objetivos, como é que se posiciona, quando é que lança um disco, como é que o lança, qual é a forma de comunicar com o seu público, qual é que é o seu público. Portanto, o management tem um bocadinho esse trabalho, não é? Definir com o artista essa estratégia de alcançar esses objetivos. Existe uma editora que... E atenção, que eu estou a falar de estruturas independentes e que às vezes podem não ser independentes. Às vezes o management também é editor. Sim. Hoje em dia as coisas já estão todas... Ou é do próprio artista. Sim. Mas pronto, quando eu falo aqui independente, porque são funções que, apesar de ser uma só pessoa que as pode fazer, são funções independentes. Há um management, há uma editora e, mais uma vez, que até pode ser o próprio artista, mas que lança as suas músicas. Há alguém que faz a comunicação, que eu acho que isso é muito importante, que faz a comunicação, e há aqui uma equipa que trabalha com a agência, e só assim é que nós achamos que as coisas funcionam. Nós não trabalhamos isolados. Ainda bem que estás a falar nisso, porque nós neste ciclo de entrevistas que estamos a fazer e de debates, na realidade vamos
falar com todas essas pessoas. Vamos tentar, no fundo, disponibilizar a todas as pessoas que estão a tentar entrar no mundo artístico, e não só, até mesmo aqueles que já estão aqui implantados e que procuram serviços dos mais diversos nesta área, tentar um bocadinho explicar este processo todo. O que é que eu queria aqui perguntar? Bom, falaste aqui no caso de que o artista deve ter ou deve começar por ter algumas estruturas juntas a si que o possam auxiliar em toda esta equipa. Mas vamos para um caso de um artista self-made man que produz as suas coisas em casa, gravou no seu home studio e decide por sua livre vontade, sem recorrer a ninguém, colocar um vídeo no YouTube, como muita gente faz isso, e de repente quer começar a dar espetáculos ou quer começar a ser conhecido e eventualmente contatar uma agência para vender espetáculos. Nestes casos em que as pessoas não têm estrutura nenhuma e que estão justamente no início, do ponto de vista de um agente artístico, como é que vocês recebem um contacto de uma pessoa destas? Como é que vocês reagem a isto? Há duas, eu acho que se calhar há mais do que duas formas, mas eu vejo duas formas de ver isso, que é da maneira de nós trabalharmos, achamos que há um percurso que o artista tem que fazer antes de chegar a uma agência, ou antes de ter um manager, ou antes de ter uma equipa de comunicação. Acho que para que seja um trabalho sólido, no meu entender, acho que há mesmo um percurso que tem que ser feito a palmilhar, um percurso que tem que ser feito sozinho, porque é isso que vai dar base e estrutura a um trabalho com perspectiva de futuro. Depois há as outras situações de casos que são produtos, não são propriamente um trabalho artístico de continuidade. E que exigem mais que uma agência, se calhar um produtor que fabrica um produto e que põe no mercado para ser válido durante meia dúzia de anos, vá lá, na melhor das hipóteses. Estas são duas vertentes muito diferentes. Até hoje, nós temos trabalhado no sentido da continuidade do caminho. No sentido da carreira, não é? No sentido da carreira. Que quando é longa tem altos, tem baixos, é mesmo assim. Mas é um trabalho que é sempre reconhecido e sempre válido. Não é uma coisa fugaz e que acontece hoje e amanhã já era. E nesse aspecto, acho que esse trabalho de tocar em bares, de ir à luta sozinho, acho que é fundamental para ter essa força e para ter alguma consistência. Porque ir logo para uma agência, ter logo um manager, na maioria dos casos, acaba por se tornar um produto. Não sei se Sim, eu concordo. Mas... No entanto, eu acho que cada vez mais malta nova tem à sua disposição meios que aqui há uns anos não existiam. Sim, para se autopromover até. Para se autopromover, para trabalhar, para fazer discos em casa, para fazer vídeos. Pronto, eu percebo isso e acho que isso tem muito valor. E acho que deve ser incentivado. E não quer dizer que só uma banda ou um artista que não possa ter uma agência e ser o próprio, ser o seu management e ser o seu editor e ser o seu comunicador, assessor de comunicação. Acho que é ambicioso, mas não quer dizer que isso não possa acontecer e bem feito. Sim, eu acho que isso pode inclusivamente funcionar se o artista tiver esse arcabouço, exatamente. Não é? Tiver essa capacidade, pronto, para além de se autoproduzir. E isso é um desafio muito agir até para uma agência. Pois. Nós na Radar adoramos desafios e coisas difíceis, mas acho que isso é um desafio muito giro para uma agência, claro que sim. Agora, é preciso o artista ter esse arcabouço, ter muita resiliência e muita paciência e muita força de vontade e tempo. E não querer as coisas todas a correr, porque aqui e na nossa área. Esta minha questão tem um bocado assim. a ver, porque tenho notado isso, e acho que vocês também, e muita gente deve ter percebido. Muita gente começa hoje na música, e nem só no hip hop, noutros estilos de música isso também acontece, tem como objetivo primeiro ter um vídeo no YouTube.
E para muitos, ter um vídeo no YouTube é já uma coisa super importante que vai trazer um grande hype e etc. Agora, depois há o outro lado que é como é que se materializa esse repertório em espetáculos. Pois, não é? eu estava a falar desse ponto de vista eu do acho que há muitos espetáculo. eu acho que há muitos artistas que para eles podiam viver muito bem só com uma carreira de YouTube. Sim, Eu sim, é acredito que verdade. sim, se isso traduzir depois em vendas de, sei lá, patrocínios, coisas assim, onde possam ir tirar dividendos. Porque não é com royalties de YouTube que se consegue viver, Não consegue. comprar casa, comprar carros e sei lá, os Viver. objetivos que a malta, Exato. que a malta tem. E lá está, esse é um tipo de artista que não precisa de uma agência, precisa de um management. Um artista que queira basear o seu trabalho fazendo vídeos, música, pronto, só com o seu trabalho musical, não espetáculos, não precisa de agência, porque o trabalho da agência é vender espetáculos. Portanto, quando eu respondi há bocado, respondi no sentido do espetáculo, porque não sais de casa para de repente teres uma equipa, Mas sei lá, por uns exemplo, músicos, estou-me a tens que lembrar trabalhar muito para construir um espetáculo, não Estou-me a é? lembrar de um caso até com algum sucesso, que foi o caso do Regula. O Regula aqui há uns anos era um self-made man completo. E portanto. construiu Ou seja, ele alicerçou toda a sua completamente, e carreira uma base de fãs no seu incrível. trabalho pessoal. Claro que Verdade. não foi ele sozinho, tinha pessoas com ele, não é? Sim, mas foi ele. Mas era ele que fazia o seu booking, era ele que vendia os seus espetáculos, as produções Verdade. eram assumidas A por Capicua eles. também, de início. Não tinha discos, os discos eram distribuídos por ele, não tinha discos, não tinha label, não tinha Mas nada. a Capicua também. A Capicua igual, fez Exato. um percurso, até chegar à Radar, fez o seu percurso inteirinho e muito bem feito. Ela só foi para a Radar quando quis profissionalizar o seu espetáculo ao vivo, porque antes disso não fazia sentido estar numa estrutura como uma agência. Pois. Ent- Eu acho que tu falaste agora num ponto muito importante, que é exatamente esse, é o caminho para uma agência, ou a passagem para uma agência, tem muito a ver com o que acabaste de dizer, que é a necessidade de o artista profissionalizar o seu espetáculo. Isso é muito importante, para que as pessoas percebam que uma coisa é ter um vídeo no YouTube, ou 2, ou 3, ou 4, e até alguns milhares de views, isso traz, mas depois, quando passas para um espetáculo e queres passar para outro patamar, profissionalizar É outra coisa. um concerto tem que ser necessariamente apoiado, ou só funciona muito bem, com estas estruturas que todos já falámos, e neste caso com a Sim, história porque da tu, agência. para fazeres um espetáculo, depois tens que ter uma equipa, tens que ter quem te coordena essa equipa, tens que. Já não vou falar quem o venda, não é? Quem o venda. E vender um espetáculo não é fazer 2 telefonemas, fazes muitas propostas, representas o artista. Há uma estratégia, não é? Há uma Há estratégia, tudo. pronto. E era isso que eu daqui a pouco ia falar sobre isso, quando falámos logo no início das várias estruturas que um artista deve ter. O artista, na nossa opinião, deve ter essas estruturas exatamente para poderem definir uma estratégia. E uma estratégia, supostamente, e para nós funciona, se for definida, imagina uma estratégia há 2 anos, há 1 ano e meio, 2 anos. E tu vais caminhando, passo a passo, até conseguires alcançar os objetivos que definiste. Exato. E para isso é que precisas dessas várias estruturas. E essa estratégia, hoje em dia, pode nem assentar tanto como assentou no passado em discos, não é? E Exato, lá está. aí sim, continua a fazer sentido que o artista arranque só com um vídeo, com videoclipes, mas se pensa depois fazer-se à estrada, então a estratégia terá que ser concertada em fases em função de lançamentos de vídeos e depois concertos, apresentações, de promoção tudo o que tudo ele isso. quer fazer. E atenção, quando falamos em promoção, pode não ser a promoção da rádio, jornais, televisão, pode ser um artista que funciona num meio alternativo, do YouTube e dos digitais, tudo certo, tudo é comunicação. Já falámos aqui da Capicua, se calhar também, já devíamos até ter falado disto antes, mas pronto. Seria também interessante para quem nos está a ouvir conhecerem um bocado os artistas com que a Radar trabalha, para perceberem também o universo e a abrangência que um agente pode ter esteticamente. O Pedro, ia dizer isso, o Pedro Desbatida, há um dia que vem falar connosco e diz uma coisa muito gira. Foi, eu estive aqui a ver os artistas que vocês representam e agradou muito, porque vocês são uma agência
quase esquizofrénica. Pá, e nós ficámos ali um bocado esquizofrénicos, como assim? Pá, vocês têm a Aldina Duarte no fado, vocês têm o Carlão, têm a Capicua, têm a Mafalda Veiga, têm os Orelha Negra. Pá, isto é muito agir, tem o Slow J, depois agora mais tarde. Pá, E os Municipal. Os Municipal. Pá, isto é muito giro. E nós ficámos ali um bocado a pensar naquilo, e para nós aquilo foi importante, porque de início, eu e a Ana, quando fizemos a Radar, nosso objetivo nunca foi ter muitos artistas, muitos, não queríamos quantidade, e queríamos que os artistas não chocassem uns com os outros em termos musicais. E apesar de termos mais nomes de hip-hop e mais malta do hip-hop, eu acho que ainda hoje eles não chocam uns com os outros, são muito diferentes. E para nós isso foi importante. E é um bocadinho isso, a Radar tem a Aldina Duarte. Grande fadista, que aprecio muito e que me faz chorar nos seus concertos. A Aldina é incomparável. Não, é uma intérprete das entranhas mesmo. Pois, é verdade. Tem a Capicua, que, como a Ana disse, começou o seu trabalho sozinha e desenvolveu muitíssimo bem, depois já com a Valentina Carvalho em termos de edições e tudo mais, depois foi quando veio para a Radar. Ela fez todo o percurso sozinha. Exatamente. Até gravar o primeiro disco por uma editora. E depois E veio foi procurar uma agência. Quando ela também foi para uma agência. Sim. Carlão, tínhamos o Regressos do The Weasel. Trabalhado para o Live. Agora aguenta mais um ano. Temos o projeto do Fred a solo. Depois temos A Isaura, que este ano está parada, verdade, como Isaura. todos nós, mas há de regressar em força. Linda Martini. É verdade. Linda Martini é uma banda que começámos a trabalhar Eu este adoro ano também. e que também temos que adiar mais um ano porque os espetáculos estão todos a ser reagendados para 2021. Exatamente. Mas era um dos desafios que tínhamos este ano e que estamos com muita fé para 2021. Temos a Mafalda Veiga, foi a primeira artista da Pois. Radar dos Sons, aliás, trabalha com a Ana com o management. Pois que já vocês há também muitos fazem anos. management já há muito tempo. Sim, nós estamos juntos a trabalhar há 20 anos. Estamos também com os Municipal, que é uma banda que tem um caminho incrível e um Gigante, trabalho lá fora muito bom. Só os trabalhamos, obviamente, para o mercado português, que é um bocadinho fora de tudo aquilo que eles estão habituados. E foi um grande desafio, porque é uma banda com muitos anos e com um caminho desbravado por eles próprios. E acertarmos agulhas foi um processo interessante, foi um desafio, eu acho que para nós e para eles também, e que até agora tem estado a correr muito bem. Temos os Mundocão, que iriam lançar também música nova, entretanto, mas com estas coisas todas, Covid, ficou tudo um bocadinho adiado. Temos um projeto muito giro do Moraes, que é do Hélio. Não, do Hélio só. Do Hélio, exatamente. Temos esta banda também, os Orelha Negra. Sim, já falámos nisso. Nós estamos aqui a seguir a ordem alfabética, para não saltarmos, para não há aqui. Pois Temos o Papillon. O Papillon é incrível, trabalha com o Tomás em termos de management e com a Cientisto, portanto tem uma estrutura independente, não é aquela estrutura, se calhar, da editora multinacional, que nós às vezes falamos de Mas editoras. provavelmente no caso do Papillon ele já foi conduzido para a Radar pelo Tomás. Pelo Sim, Tomás, Ou seja, já. exatamente. foi uma estrutura Sim. que o aconselhou Sim, a ir para sim, uma sim. agência. Sim, porque nós aí já estávamos a trabalhar com o Slow J e quem nos apresentou o Slow J foi o Fred. Quem nos trouxe o Slow J das primeiras conversas foi o Fred. Mas o Slow J também fez um percurso. E nós, quando ele veio falar antes connosco, isto é interessante, quando ele veio falar connosco as primeiras vezes, parece que estou ali a ver lá sentadinho no sofá, e nós dissemos ao João, acho que o próximo ano ainda é sozinho. Acho que para nós faz sentido vocês no próximo ano ainda continuarem a trabalhar e a fazer algumas coisas vocês. E depois, daqui a um ano, quando tiveres um disco, quando tiveres definido, se calhar melhor a estratégia daquilo que tu queres fazer, bora lá, temos todo o interesse em trabalhar contigo. E continuamos a ter. Sim, desde que começámos a conversar desde até a trabalhar exatamente, com ele. foi um ano e meio. Sim. Portanto, estás a ver? Porque fazia falta esse tempo. Fazia falta esse tempo. No caso do Carlão e da Capicua, lá está, não tem uma estrutura de management,
são eles próprios que assumem esse trabalho. E, na verdade, quando isso acontece, nós acabamos por também dar um apoio. Acaba por ser um trabalho de equipa, não é? Mesmo quando há estruturas como a cientista, acabamos sempre por fazermos um trabalho conjunto, porque é o que faz sentido, não é? Trabalhamos com o Riot, com o DJ, E com o Glue. e produtor, e com o Glue. E Susana Félix tem estado parada nas novas edições, que tem um projeto nas escolas, e tem estado a trabalhar mais esse projeto nas escolas de primária, não é, Ana? É. Depois nós temos alguns projetos que representamos de uma forma diferente dos outros artistas. São projetos ou internacionais que vêm cá em temporadas e em momentos específicos, ou até projetos nacionais, mas que não fazem propriamente turnés nem concertos. Temos o Amar Freitas, que é um pianista de jazz, absolutamente incrível. Depois temos aqui o projeto da Capicua, que é a Capicua e Mulheres da Lusofonia, com a Sara e com a Sara Tavares e com a Eva Rap Diva. Temos também um projeto da Capicua, que é o Concerto de Água e Sal, que é um projeto mais spoken word, mais textos. Representamos também o Emicida. O Emicida, vinha cá este ano também tínhamos espetáculos marcados este ano em Portugal com ele. E o Mão Verde, da Capicua e do Pedro Gerais, que eu já vi, é para crianças. que tenho o disco e que a minha filha adora. Às vezes as pessoas como é que vocês escolhem um artista, ou dizem que não é um artista. No nosso caso, para já, eu acho que há aqui 2 ou 3 coisas diferentes, que é tu acreditares no projeto do artista. E acreditares não quer dizer que tu gostes. Acreditares... também podes gostar. Também podes gostar. Isso é o ideal, não é? E nós temos o prazer de gostar dos artistas com quem trabalhamos, mas acreditar naquele objetivo. Eu lembro-me, por exemplo, num dos projetos com quem nós trabalhámos foi os Homens da Luta. E se tu me dissesse assim, vou para casa ouvir aquela música, não. Mas eu gostava mesmo daquilo e acreditava mesmo que aquilo que eles estavam a fazer tinha piada e que nós podíamos ser uma mais-valia. Naquela altura fazia todo o sentido. Mas, por exemplo, com a Orelha aconteceu uma coisa gira. Eu paniquei totalmente, porque pensei assim, mas como é que nós vamos vender um espetáculo instrumental que não é jazz em Portugal? Como é que nós vamos vender isto a público? Ficámos em pânico. Eu fiquei em pânico, confesso. E foi uma aprendizagem também. Foi uma aprendizagem entender o que vocês estavam a fazer e conseguir comunicar isso para as pessoas que promovem espetáculos, não é? Mas confesso que ao início fiquei em pânico. Nós não vamos conseguir vender espetáculos nenhum. Não, acho que foi importante. Na realidade, nem nós pensávamos vender muitos espetáculos. Quer dizer, a nossa ideia, no início, era fazer assim uns clubezinhos. Pronto, para a gente se divertir um bocado com a nossa música instrumental. Na Radar também teve esse, tal como a Ana estava a dizer, também teve aqui esta coisa gira que foi ensinar-nos imenso a nós. E ensinar-nos no sentido em que tens de definir a estratégia, tens de saber para onde é que vais colocar aquela banda. E a Orelha não é uma banda que toca em festas populares, em romarias, toca em sítios específicos e tem um público para ir ver essa banda naquele sítio. E isso, e de vez em quando nós esquecemos disso e depois volto lá e lembro-me. Porque é importante. Não, isso foi importante na altura, eu recordo perfeitamente, nós temos uma reunião, pronto, e para quem tentando mostrar o que é o encontro do artista com os seus agentes, mas há um momento em que, depois de se traçar uma determinada estratégia, de um calendário, ações, promoções, etc., há um momento em que nos sentamos a fazer contas, a perceber quanto é que vai custar uma equipa, que equipa é que precisamos, e depois estes assuntos quais são os nossos objetivos? De tentar perceber que, no caso concreto dos Orelha Negra, nós chegámos rapidamente à conclusão, pronto, não quero aqui menosprezar ninguém em especial, mas há determinados espaços ou eventos em que um projeto como o nosso, à partida, é um ovni, é um objeto estranho, ou seja, as pessoas não estão viradas para ali, tecnicamente não conhecem o projeto, não se revêem na música e, portanto, não vale a pena tentar implementar um artista. E até para a banda estar ali naquele sítio não faz sentido. Até para nós é um bocado... Porque depois sentes que não há reação das pessoas também não ficam sabem bem, não estão a perceber o que é que está a acontecer.
e isto faz sentido. E agora lembrando da outra pergunta que queria fazer há bocadinho, que era importante, que é, estamos a falar das reuniões, da reunião de trabalho de preparação para turnés e de estratégia, e isso foi muito importante. Nós definimos logo, pessoal, há situações em que não baixamos preços, há situações em que baixamos preços, há situações em que ninguém ganha nada e temos de investir todos, há situações em que a agência umas vezes compensa e ganha um pouco menos na comissão, e pagamos só os técnicos, ou toda a gente baixa as calças, como dizemos aqui na nossa gíria. E há uma coisa importante. É o tal investimento que, por exemplo, no caso de uma agência, o investimento que pode ser feito, para além do trabalho em si, é esse tipo de investimento, acreditar com os artistas e arriscar com eles. Eu acho que muitas vezes alguns artistas pensam que um agente tem que ser alguém que esteja esteticamente no mesmo sítio, ou seja, eu sou do hip hop e, portanto, um agente para mim tem que ser um gajo do hip hop. Sim. Ok. Eu compreendo que para quem está a começar isto possa fazer algum sentido. Sendo eu um gajo do hip hop, é normal, eu posso pensar, pá, aquele gajo também é do hip hop, então aquele gajo é que conhece os clubes, é que conhece as cenas, é que conhece não sei quanto. Pá, e uma agência daquela, com a dimensão como a vossa ou outra, que tem desde o fado até ao metal, sabem lá se percebem alguma coisa de hip hop ou não. Eu acho que isto é uma coisa importante para esclarecer a quem está a começar, que é até que ponto é que o agente tem, consegue penetrar em alguns segmentos de mercado, ou seja, os diferentes agentes conseguem atingir diferentes patamares de mercado. Okay? Provavelmente um agente que só seja especializado em cenas de hip hop só conseguirá pôr os artistas naqueles sítios, pequenos, clubes. Mas se calhar uma agência que seja mais transversal tem outros sítios onde pode chegar mais longe. Mas eu aí vou mais além. Então diz. É que muitas vezes dentro desse segmento, do segmento musical, pode haver várias formas também dos artistas verem o seu caminho. E, por exemplo, qualquer dos artistas de hip hop que nós trabalhamos, nenhum deles queria esse caminho. E, portanto, também só por isso é que foi possível a relação, não é? Porque não queriam o seu caminho e acho que nós encontramos o caminho de cada um, entendes? Agora, se tivemos uma experiência com outro artista de hip hop com quem falámos muito antes de começarmos a trabalhar, e mostrámos como é que nós trabalhávamos e perguntámos se era mesmo aquilo que ele queria. Ele disse que sim. Ao fim do ano, nós tivemos que lhe dizer: tu não queres trabalhar como nós trabalhamos, por isso, para continuarmos amigos, vais fazer o teu trabalho como tu quiseres e nós fazemos o nosso. Porque sabes que há aqui questões que é, muitas vezes, nós temos que dar uns passinhos atrás para depois avançar. E muitas vezes tu tens que recusar algum trabalho. Exato. Para depois poder chegar onde tu queres chegar. Não, eu lembro-me aqui há sacrifícios que têm que ser feitos. Talvez aqui há 1 ano e meio ter falado com vocês sobre o Straka. O Straka é assim a nossa, entre aspas, flor aqui da OPA, porque foi o artista que começou muito novo e que despontou depois sempre com os seus próprios meios. Nós sabemos um empurrãozinho, porque o talento é todo dele. E ele aqui há uns tempos, depois de ter feito as suas primeiras mixtapes e quando estava a pensar lançar o seu primeiro disco, falou-me e tal, não achas que estava na altura de ter uma agência e tal, e poder fazer umas coisas e tal, isto e aquilo. Entretanto, ele já estava a ser bastante assediado por vários empresários, alguns sem grandes escrúpulos, não é? Pessoas que tão depressa dizem que, ok, eu trabalho contigo, és meu exclusivo, mas depois já tenho negócios com não sei quantos, depois vem o outro e não sei o quê. E eu, na altura, falei, até foi contigo, acho eu, com a Ana, e falei-lhe, olha, tenho aqui este caso, deste artista assim assado, e deste-me a mesma resposta que vocês deram logo no início desta conversa. Provavelmente o Straka vai ter que passar por algumas situações dessas para perceber um bocadinho como é que funciona o mercado. E com isso vai crescer. E ao crescer, vai chegar a uma altura em que vai ter a consciência de que é preciso ter uma estrutura, que é preciso ter uma equipa, e nessa altura, se calhar, fará sentido recebê-lo como artista. Pronto, e era aqui que eu queria chegar há bocado e lembrei-me agora da pergunta. Então, um artista com quem nós trabalhamos foi o Diogo Pissarra, que fez esse caminho.
ele durante uns anos, e ainda sem Universal, ele fez esse caminho. O Diogo tocou em bares, pá, sozinho, piano, pá, Tinha montes de visualizações no YouTube. Tinha visualizações que nunca mais Mas acabaram. agora- O Diogo Até Pissarra não construir- surgiu do nada, Exato. fez um Não, longo caminho. já- Depois a mas- Universal fez um trabalho muito importante. Já agora com que ele. falaste do Diogo, também tinha aqui na minha lista das minhas Sim. questões, o caso do Diogo é um artista que chega ao agente por via Da editora. a editora. Sim, a editora do Diogo, a Universal Music Portugal, faz a editora e management. Portanto, a Universal tem duas ou mais, e a agência neste momento também. Mas quando falou com a Radar, portanto, o contrato foi com a Universal, não foi diretamente com o artista. E isso pode funcionar, não tem questão porque nenhuma. na altura a Universal não tinha agenciamento Não ainda. tinha. E a Radar Pronto, prestou serviços à Universal. Isto um bocado, estou a pôr esta questão um bocado para tirar aquela dúvida a quem está a começar, que é como é que se chega a um agente. Portanto, o contacto pode ser direto do Pode ser artista. direto, pode ser o manager, pode ser ou pode a ser a editora, no claro. fundo, alguém que trabalha Ligado junto do ao artista, artista. e que recomenda. Sobre isso, é engraçado porque normalmente os artistas que temos trabalhado tem sido um processo natural. Ou seja, conhecem o nosso trabalho por A mais B e encontramos, reunimos e há uma empatia e é natural. Eu acho que é E- importante e- uma coisa, desculpa Sim. interromper-te. Eu acho que é importante um artista, seja ele qual for, de que área for, conhecer o trabalho da agência para onde quer ir e não só querer ir para uma agência qualquer. Porque as agências têm ADNs diferentes e trabalham de maneira diferente. Mas isso os artistas fazem, falo Têm para que mim, saber. não é? Mas têm que saber A como é gente que tem aquela sempre que artista, ligar. como é que aquela agência trabalha, o que é que aquela agência, qual é que é mais valia daquela agência. Há agências que têm mais valia de uma área, se calhar outras mais, de outra área, Pá, ou que eu funcionam de como uma maneira artista, diferente. se tiver que dar uma dica a alguém que esteja a começar, é falar sempre com artistas ou que estejam nessa agência, ou de alguém que esteja perto desses artistas. Pá, eu fiz sempre assim, Pois, em eu acho que isso todos é os importante. processos, eu falo sempre com alguém das bandas, olha, vocês estão a trabalhar, mas já noto que a banda está a trabalhar e que as coisas Claro. estão a acontecer, e é por isso que me chama a atenção quem é que vos está a agenciar. Claro. E depois vou falar com os artistas, olha, como é que é na estrada, como é que é a estrutura, como é que são os pagamentos, é tempo e horas, é tudo direitinho. Claro. Tá. E é isso que depois que nos leva a fazer uma pré-seleção de agentes aos quais Os que depois vamos interessa aqui, conversar. interessa, E claro. é, vamos muito, e ver. é muito importante que a filosofia de trabalho seja idêntica. Tem que haver uma empatia em relação à maneira de trabalhar. E se calhar não trabalhamos determinados artistas porque não há os mesmos objetivos, não existem os mesmos objetivos, não existe o mesmo critério. Exato. São critérios Não. diferentes, não são melhores nem são piores, são São diferentes. E para quem está a começar, também é importante esclarecer uma coisa, e eu também digo isto como artista, porque eu também já tive essa dúvida. É muito difícil ou muito excepcional que um agente te garanta logo não sei quantos espetáculos assim que Mas lá era isso que eu vais. te ia dizer. Ok. Para nós não garantimos número de espetáculos a ninguém. Aliás, se tu te recordas de uma das primeiras reuniões da Orelha, quantos concertos, não há número de concertos. Porque eu acho que mais importante do que a quantidade de concertos, e principalmente para um artista que esteja a começar, para todos, mas acho que principalmente é onde é que esse artista vai tocar. Se era muito mais importante para determinado artista ir tocar no festival A e B do que fazer 20 concertos, ou fazer um caminho em que tu sabes que aqueles sítios são importantes para o artista estar, estás a perceber? Tá, Do que é estar tal a fazer estratégia, ali não é? esta tal estratégia. O que é que interessa ir tocar a 20 sítios se aquele público lá está e aquela dinâmica daquele evento não tem nada a ver com o artista e não lhe vai trazer mais valia nenhuma? E se calhar há artistas que preferem ir com as condições todas. Mas e essa é a nossa recusar postura, trabalho. repara, isso é a nossa postura enquanto radar. Ok. Uma pergunta que eu acho que também acontece com alguns artistas que estão a começar, alguns deles até que já passaram a fase do YouTube e já estão a tocar e a fazer coisas. É comum um artista principiante que ainda tem uma relação curta com o seu agente, então a começar, ser seduzido por entidades externas a vender concertos diretamente. Ou seja,
pá, não queres lá ir tocar ao bar assim? Mas olha, não é só estão a começar. Nem precisas dizer ao agente, pá, vais lá só fazer meia horinha, a gente paga-te assim por fora e tal. Sim, isso acontece. E claro. seduzir a malta. A questão aqui não é se é justo ou se é injusto. A questão é que riscos é que isso traz para o artista e para o agente. Pá, traz todos, não faz sentido. Para nós não faz sentido. Se um artista quiser fazer isso, está livre de o fazer, mas não faz sentido estar a trabalhar numa agência. Portanto, repara, o trabalho de uma agência é defender o artista. E defender o artista, quando eu digo defender, é colocar os seus espetáculos no sítio que, juntamente com o artista, definimos serem os melhores para ele. Fazer vingar as condições para que... A agência tem que... Contratos, não é? Exatamente. Tu, desde o momento em que envias uma proposta para um cliente, para um promotor de espetáculos, tu envias uma proposta e a proposta em que tu informas o que é que o artista toca, qual é que é a formação da banda, qual é o número de pessoas que aquela equipa tem, qual é que é o cachê, mas também quais são os riders técnicos que o promotor tem que cumprir, um rider de acolhimento que vai desde a chegada do artista, como é que é o palco, como é que são os camarins, como é que a estadia, como é que são as refeições, os acessos, pá, tudo. A bilheteira, tudo a agência tem que garantir, desde que o artista sai de casa, aliás, desde que o concerto está a ser proposto, até o artista voltar a casa, a agência tem que ter a certeza que tudo será feito conforme está... o guito, não é? Sim, o guitinho também não, tem que cair. Mas aqui o que é negativo é o seguinte, mais do que a quebra de uma relação, não é? O que é negativo é, tu não podes estar a exigir um determinável nível de espetáculo com as condições técnicas com todas. Tudo, e depois depois estás a fazer lado. uma coisa que não tem nada a ver e que se calhar até vai acontecer num espaço que até vai implicar com o espetáculo que está vendido e que de repente deixa de fazer sentido o espetáculo que está vendido ou acontecer. simplesmente acabas por ir tocar num sítio que não tem condições nenhuma e de repente não, e estraga todo a o trabalho que foi feito no sentido de ascender a tua posição no mercado, volta de atrás. repente cai ali num buraco da esquina porque foste fazer um pescado. Mas eu acho que para o artista que quer fazer esses pescados... o PA era uma merda mas para o artista que quiser fazer estes pescados, eu acho que não tem mal. Mas tem que os fazer sozinhos, sempre. Lá está, não tem que estar não tem que estar numa agência. Não. Se calhar é o tal percurso que precisa de fazer uns tempos sozinho. Há aqui um aspecto que não falámos e que acho que também é importante dar a entender a quem está a começar, e para alguns acredito que isso seja confuso, especialmente na fase inicial, que é a questão da exclusividade. Sim. Mas de facto, começar a trabalhar com uma agência e definir tudo isto que já aqui falámos tem que implicar necessariamente uma exclusividade que eu traduzo sempre como uma relação de extrema confiança. Claro. E não quer dizer que de vez em quando não hajam situações diferentes, mas que de repente, num determinado contexto, até podem fazer sentido e vamos lá, bora lá todos. E isso acontece. Mas temos que estar juntos até nisso. E não acontece só com principiantes. Eu acho que, por exemplo, com a Orelha Negra já deve ter acontecido, agora já nem me estou a lembrar de um caso assim especial, mas uma situação em que apareceu uma possibilidade de se fazer uma exibição, ou um concerto qualquer, e que nós falámos, olha, tivemos um pedido direto para nós, banda. Já aconteceu para a OPA. Sobre este... Por exemplo. Exatamente. Aconteceu para a OPA, exatamente. Fizemos uma OPA, salvo erro, em 2012, no cinema São Jorge. E fizemos no São Luís? Não, isso já foi depois. Connosco foi no São Luís. Foi no... sim, foi no São Luís. Já foi no São Luís, exato. Mas por acaso a primeira vez que a Orelha tocou a seguir ao Music Box foi na OPA. Um espetáculo que era o Lisnave. Mas isso acontece e a agência não deixa de organizar as coisas e não deixa de ajudar a garantir que as questões técnicas são cumpridas. Por exemplo, isto é um bom exemplo, Helena. Isto é um bom exemplo. Por exemplo, o segundo espetáculo deles foi com a OPA. Quando mais tarde, já num outro patamar, os Orelha foram novamente convidados para tocar no OPA, é óbvio que fazia todo sentido viabilizarmos, e ajudar, já que as condições habituais não eram viáveis.
porque havia uma relação e havia uma história. E nada pode ser estanque, as coisas têm que haver. Nisto que nós fazemos há emoção, há relações. Isto é um negócio emotivo, não é? Claro. Não é E quando se fala há coisas que têm que ser analisadas, às vezes não, têm que ser analisadas pelo lado. Quando se fala em exclusividade, é importante as pessoas perceberem que não é uma coisa, não é uma cena cega. Aqui não é a agência, por ser exclusiva, a trabalhar com o artista, não é uma ditadora. É totalmente oposto disso. Nós trabalhamos para o artista. Nós trabalhamos para o artista. Se o artista nos dissesse, eu queria mesmo tocar ali naquele bar, aquele é meu amigo, ajudou-me, o que aconteceu? Bora lá, então bora lá, fazer isto de forma bem feita. Pronto. E incluir a agência nisso. Acho que isso é fundamental. Mas também é bom esclarecer aqueles que estão a começar que às vezes há situações em que todos perdemos dinheiro. Então, quantas vezes? Arriscámos numa coisa qualquer, por uma razão ou outra, não correu bem. Não funciona. Temos que continuar em frente, não é? Se calhar até correu bem, não deu foi dinheiro. Que isso é outra coisa, não é? Que é o tal investimento. Às vezes tu arriscas fazer um determinado espetáculo porque queres mostrar um disco ao vivo, porque queres fazer qualquer coisa, pode financeiramente não ser lucrativo, mas pode ser um elemento mas de em comunicação. termos de caminho e de pontuar fez sentido fazer, tinha que acontecer. É um investimento para o futuro. E acaba por ser um investimento. Nem tudo tem que dar dinheiro, é evidente que nós não vivemos do ar. Mas neste tipo de relação há investimentos que têm que ser feitos e os investimentos passam por esse tipo de coisas. Não propriamente por, vou-te dar não sei quantos mil euros para fazer. Não. Olha, já falámos aqui de como o papel da agência é importante na construção de uma equipa de estrada para o artista. E entre as várias pessoas que fazem parte da equipa técnica e da equipa de estrada, há uma figura que também, normalmente, é um grande elo de comunicação, de estratégia e, sobretudo, de extrema confiança, que é o road manager. O road manager é normalmente a pessoa que anda com a banda, ou com o grupo, ou com o artista, na estrada. E é a pessoa que assume a responsabilidade junto dos promotores e é, no fundo, o rosto da agência junto dos promotores. A agência do artista. Pronto, falem-me um bocadinho desse... Como é que vocês escolhem um road manager para um determinado artista quando não é o próprio artista que o sugere ou o manager? Quando são vocês que propõem, no que início características é que vocês no início da pensam Radar, para eu isso? e a Ana assumíamos muito o road manager. Faziam vocês mesmos? Pronto. No início da Radar assumíamos, até porque vínhamos de uma outra agência e estávamos habituadas a esse trabalho e porque, como tu disseste agora, o road manager representa a agência, representa o artista e a agência quando vai para a estrada ter com o cliente da agência. Portanto, é um elemento com uma responsabilidade enorme. E nós fazíamos esse trabalho porque gostávamos de o fazer, ainda gostamos, mas deixámos de ter tempo e disponibilidade e saúde. Também têm vidas, não é? E depois também temos uma vida para além disto. De vez em quando, de vez em quando temos essa outra vida. E pronto, como é que isto se escolhe? Tem que ser alguém mesmo que de uma confiança incrível, alguém que compreenda a nossa postura, que perceba que para nós a nossa forma de trabalhar com o cliente e a representação e a forma como lidamos com o artista tem que ser quase uma. Isso é fundamental. Tem que ser alguém com muita paciência, porque na estrada tu tens imponderáveis. E por muito que esteja tudo muito bem estruturado. É o primeiro a sim, acordar e o surpresa. último a deitar-se. É o primeiro a chegar ao sítio, é uma pessoa que começa a trabalhar no processo de estrada antes de chegar aos músicos. Nós na Radar vendemos o espetáculo e também fazemos grande parte da pré-produção do espetáculo da estrada. E essa pré-produção é tudo aquilo que há pouco falámos, desde garantir os riders técnicos, marcar carrinhas, marcar hotéis, confirmar restaurantes, dimensões do palco, gerir horários, refilar com os horários que foram marcados. e nunca aceitar os horários Dizer que não estão marcados. Nunca chega. Para analisar os desenhos de iluminação, onde é que está a regi, não pode estar coberta e tem que estar no chão e está a quantos metros, é tudo. E nós na Radar fazemos esse trabalho. Pormenorizamos um bocadinho mais. Quando entregamos, mas quando entregamos aquela pasta
que agora já não é, cada vez é menos física e já é mais Digital. mais tudo digital, mas quando entregamos aquele processo ao Road Manager, as coisas já estão todas muito afinadas e o Road Manager, portanto, na maioria das vezes, há exceções, o Road Manager tem que coordenar já só a equipa, o ponto de encontro, a hora de saída E pequenos pormenores só ele que está na estrada é que poderá decidir e também. que é melhor ser ele a decidir, porque à hora que vão jantar, ele é que define ali. Normalmente também quando fechamos os horários com o cliente, há um telefonema ao Road Manager, olha, estás de acordo com isto para ti funciona, porque aquela é a pessoa que melhor conhece a dinâmica da banda, não é a agência, é aquela pessoa. É a pessoa que está com eles. Que está com eles na estrada, que os conhece, que sabe quanto tempo é que eles precisam. Quem é que são os atrasados? Quem é que são os atrasados, se temos que mentir no horário do ponto de encontro. Pronto. É isso, se aquele restaurante, olha, achas que isto está porreiro, esta emenda, achas que está ok. Porque as pessoas acham que isto, a emenda, o hotel, que é um fait divers. Mas é importante, quando uma banda faz muitos concertos, que tenha ali algum conforto. Por acaso há um exemplo que eu dou sempre, a cena do catering. As pessoas acham que é um luxo, que é uma mania, e depois a maioria põe lá qualquer coisa de qualquer maneira e não percebem que às vezes pode ser um catering super simples, mas que desde que esteja feito com algum cuidado, o artista vai chegar, vai perceber e o ânimo é logo o outro. São pequenas coisas E estás a falar num aspecto importante, porque há muitos sítios, muitas vezes o artista chega e está lá o catering, mas vocês sabem melhor que eu, provavelmente a maior parte das vezes o catering é a agência que organiza. Sim. Porque o próprio sítio não fornece nada. Às vezes não fornece. Okay? Chegas lá, está lá o espaço e umas mesas e umas cadeiras. Mas normalmente isso acontece quando pedem porque hoje em dia com os municípios acontece muito uma situação que é, eles não querem assumir, por causa das rúbricas, eles pedem para ser incluído no cachê muitas vezes o alojamento, as refeições e o catering. E porque tudo isso são várias rúbricas e quanto mais rúbricas, mais procedimentos. Eu acho que é aqui importante explicar uma coisa, até para os artistas que estão a começar, para os músicos que estão a começar, que é... Deixa-me só dizer uma coisa, para quem está a começar, quando forem às televisões, não têm direito a nada. Zé, água. Não assinem contratos de cruz, ok? Nunca. Mas eu ia falar disso agora mesmo, era dos contratos. Há uma coisa importante que a agência perde muito tempo atualmente a trabalhar, que é todos os concertos feitos com entidades públicas obedecem a partir de determinado cachê à contratação pública, em que é feito um caderno de encargos, que é igual, se fosse para uma obra, com uma construção, é igual. É uma compra de uma entidade pública. E esses cadernos de encargos e a gestão desse contrato, que é ali a minha querida Ana Moitinho, que lambe aquilo ao pente fino, uma terrorista. Mas que é muito importante o artista perceber que para ir fazer um espetáculo, seja esses cadernos de encargos complicadíssimos e que às vezes não estão adequados a um espetáculo, há sempre um contrato. E esse contrato tem que ser sempre negociado e assinado. E as agências têm que sempre fazer isso. E às vezes os artistas não se lembram bem disto. Há sempre um contrato. Sem declaração das finanças, da Segurança Social, registros criminais, certidão permanente. As agências não são só, está feito, não há pagamento para ninguém. Não há nada. Portanto, é preciso que esteja tudo em dia. E já agora estamos a falar de pagamentos, também era uma questão que tinha aqui, também para esclarecer a malta que está a começar, que esta relação dos pagamentos e das contas com as agências são ou devem ser o mais transparentes possíveis. Pronto, no nosso caso, acho que já revelei aqui a extrema confiança que tenho. No vosso caso, nós queríamos assim, que vocês fossem lá ao escritório para nós reunirmos mas é difícil. mas pronto, eu acho que numa relação normal com o agente há sempre uma folha de estrada, há uma projeção que se faz logo no início da relação, com uma estimativa base que se faz sempre a partir de um exemplo típico do concerto em Porto, por exemplo, quanto é que isto custa, as portagens, a gasolina, os hotéis, às vezes os comissionistas intermediários que existem em vários eventos, e os artistas têm sempre acesso a estas informações todas. Sim, no fim de cada concerto, portanto, como tu dizes, todos os concertos têm uma base de negociação, uma estimativa, e em que há custos que são fixos, são os cachês da equipa toda, que grande parte das vezes é fixo,
As despesas, portanto, são os custos de alugar uma carrinha ou duas, os gasóleos, portagens, essas coisas todas. Se tiveres que alugar material extra de som ou de luz, porque o cliente não coloca, ou algumas bandas que levam sempre a mesa de iluminação, porque o técnico já tem as coisas mais ou menos programadas, etc. Há essa estimativa, há ali alguns itens que são variáveis, conforme o que se gasta, se é 1 ou 2 dias de carrinha, ou se é mais longe ou se é mais perto, em termos de gasóleos e portagens. No final do concerto, o road manager entrega as despesas, porque é a pessoa que está na estrada e que, se houver despesas de gasóleos, portagens, refeições, paga isso com dinheiro adiantado pela agência, e entrega as faturas. E é feito o quê? Todas as variáveis deixam de ser variáveis e é um valor fixo, passa a ser um custo. É feito um fecho de espetáculo, que é o que nós chamamos de fecho de espetáculo, e é enviado para a banda. Exato. Pronto. Portanto, tudo é claro e transparente, está à partida. Enviado para a banda, está nessa folha de orçamento, é um Excel básico, em que está a comissão da agência, em que está os cachês dos técnicos e dos músicos, os custos e a comissão do tal produtor local, caso haja um produtor local. Eventualmente da editora, porque agora eventualmente também... uma comissão depois já depende depois do tipo de contrato. ou do management, depende, do que for, mas lá está, são tudo valores fixos ou percentagens que já estão sobre os valores, acordadas com o artista, não é? E pronto, é isso. Pronto, Depois o artista passa ao recibo. Isto no fundo para esclarecer que numa relação verdadeira com um agente, isto tem que acontecer, ou seja, não faz sentido que eu tenha um agente e depois que não saiba em que é que o cachê foi diluído, ao fim e ao cabo, não é? Isto para nós, eu nem sei o que dizer sobre isso. Não, mas eu sei que há muita gente que trabalha com agentes ou com pseudo-agentes e que, isso é preciso ter cuidado. que é-lhe dito que vai ganhar um valor, mas às tantas depois tens o agente a comer não sei quanto e o artista recebe um niquinho sem perceber como. Não há razão nenhuma para isso. Mas também depende do acordo que fazes, não é? Porque se calhar fizeste um acordo em que ganhas aquilo e não queres saber de mais nada. Ok, minhas queridas, não vos queria roubar mais tempo, agradeço-vos do coração terem vindo aqui ao coração da Opa também. Olha, obrigada a nós. Terem vindo aqui dar estas dicas e falar um bocadinho sobre o vosso trabalho, que acho que é muito importante para quem está a começar, para quem arranca como artista, mas não só, até acho que se calhar pessoas que já estão há algum tempo nisto, se assistirem a esta conversa, vão tirar daqui também algumas ideias importantes e vão se calhar esclarecer alguns pontos sobre o papel do agente. E portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a nós. É um ano de luta e, portanto, estamos juntos na luta. Muito difícil. Fiquem connosco, temos mais episódios e mais assuntos. A luta continua. Tchau, tchau.